A reportagem de hoje do Fantástico, que mostra áudios de militares e civis que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, ela não deixa pedra sobre pedra e acaba com qualquer tentativa de análise de quem vinha falando de que não houve tentativa de golpe, de que é preciso uma anistia. A comprovação está muito bem fundamentada, não só na denúncia que a Procuradoria-Geral da República já tinha feito contra o próprio Bolsonaro, mas também agora nesses áudios fica evidente o papel que ele tinha de liderança ali e de como estavam aguardando que ele tivesse uma autorização e que não veio, dizem, por causa do alto comando do Exército. A gente sabe muito bem que teve um papel ali de lideranças do governo dos Estados Unidos que vieram para o Brasil e dialogaram, né, com os próprios militares, com políticos, dizendo que os Estados Unidos não aceitariam um golpe de Estado. Isso foi notícia na época e isso com certeza desanimou boa parte dos que poderiam estar junto nessa tentativa de golpe e possivelmente por causa dessa interferência externa a gente não viu um novo golpe de Estado aqui no Brasil. Eu venho falando, né, já há alguns anos. A tentativa de golpe de Estado era evidente que ia acontecer, é uma coisa que o próprio Bolsonaro falava aos quatro ventos de diferentes maneiras, de uma forma, né, às vezes mais escondida, às vezes mais explícita, como naquele caso no 7 de setembro de 2021, quando ele falou que não ia mais acatar ordens do STF, do Poder Judiciário. Enfim, aquilo já era um anúncio de tentativa de golpe, ou, né, por mais de um ano que ele ficou avisando que não aceitaria o resultado das eleições se ele não fosse o vencedor, o que de fato ele fez, não aceitou o resultado. Agora nesses áudios, né, tá, inclusive a BIM, teve a BIM do Bolsonaro, tá? Teve acesso ali a informações e tudo mais e viu que não tinha nada, não tinha a menor possibilidade de que as eleições fossem fraudadas, e aí eles ficaram, né, os golpistas ali ficaram de bronca com a BIM por não ter validado isso. Mas enfim, é muita gente envolvida, é uma coisa que quem não teve próximo da atuação política nos últimos anos talvez não tenha conseguido perceber. Eu tentava trazer um pouco disso aqui para vocês, mas uma crise muito grave que a gente viveu e que a gente continua vivendo, e a possibilidade de ruptura democrática, você pode pensar que não te afeta, mas quando você tem um Estado autoritário que passa por cima das leis para fazer o que ele bem entende, não só contra adversários políticos, diversos setores, diversas pessoas, a juventude, todo mundo pode virar alvo. Então, a gente tem que agradecer muito que esse golpe não teve sucesso, né? A tentativa de golpe, eles precisaram abortar, porque na última hora não contaram com apoios que eles estavam contando que iam estar ali junto com eles. E a gente precisa pensar o que fazer a partir daqui, né? Uma coisa que eu sempre venho falando também nos últimos anos. É tão importante quanto desarticular esse projeto golpista que continua em curso, né? Vocês viram aqui em São Paulo, o Bolsonaro elegeu o Ricardo Nunes, o atual prefeito, que esses dias mesmo falou que vai estar com o Bolsonaro, né, que ele tem que ser candidato a presidente, que vai estar junto com ele. Mesmo com tudo que tem saído, eles continuam falando isso. O Tarcísio, governador do estado. Então é terrível que esse tipo de golpista tenha tomado o poder aqui em São Paulo de tal forma, por vias eleitorais, através de eleições justas. O resultado eleitoral jamais foi questionado, não fizemos como eles fazem de colocar em xeque o poder eleitoral quando perde uma eleição. Mas mesmo por meio eleitoral, quem for ver pelo mundo, tem sido muito comum a tomada de poder por grupos autoritários utilizando procedimentos democráticos, né? Eles são eleitos e conseguem, por meio de mecanismos da própria democracia, eles conseguem ir enfraquecendo a democracia, e se as instituições não conseguem responder de acordo, eles acabam por se perpetuar no poder e conseguem dar o golpe por dentro da democracia. É o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, e agora reeleito ele deixa muito nítido que é o que ele quer fazer. É o que aconteceu na Hungria de Orbán. Enfim, são muitos os exemplos que tem sobre isso. Então, acho que mais uma vez eu peço a reflexão, né? Principalmente para vocês que me seguem aqui, que de repente não são tão interessados em política, se assistiram o vídeo até agora, que já está com quase 5 minutos,
Eu peço essa reflexão, o que significaria uma ditadura liderada por um grupo político que deixa muito nítida a admiração que eles sentem, inclusive por torturadores da época da ditadura civil-militar que teve início em 1964. Pesquisem um pouco quais foram os motivos dados para os 2 últimos golpes de Estado que a gente teve no Brasil, por meio de forças militares. Um deles, no golpe do Estado Novo, pesquisem o que foi o Plano Cohen, que foi um documento falso atribuindo que a União Soviética estava tentando tomar o poder no Brasil, e a partir disso Getúlio Vargas deu um golpe e perseguiu comunistas e foi, implantou uma ditadura terrível. E depois, em 1964, a mesma história se repetiu. De novo, o medo do comunismo, de novo, uma reação a algo que não tinha chance, não estava com força para prosperar, e usaram como desculpa para implantar uma ditadura que durou 21 anos, e agora, pela 3ª vez, eles tentaram fazer isso novamente. Por sorte, não conseguiram. Eu continuo falando mesmo com mais de 6 minutos de vídeo aqui, porque acho que é importante a gente passar a dimensão para quem não está tão próximo da política do que isso representa. Eu, durante os últimos anos, fiquei muito preocupado. Quem me conhece há mais tempo sabe a atuação que eu tive nos anos ali, principalmente de 2018 até 2023, muito intensa de defesa da democracia. Eu sei o que significaria para mim, e eu sei o que significaria para minha família mais próxima uma ditadura desses caras. E me dói muito ver que, inclusive, familiares meus votaram no Bolsonaro, apoiaram o projeto dele, mesmo com todas as indicações que ele deu. Ele nunca fez questão de esconder de quem ele era e o que ele pretendia fazer, né? A vida inteira a política dele foi de louvor a ditadores, louvor a torturadores, e dizendo que se ele tivesse a chance, ele mataria muito mais, né? Ele mataria 30 mil, como ele fala em um daqueles vídeos, né? Mais antigos, onde ele falava mais abertamente sobre isso. Mas em nenhum momento ele, eu me lembro de entrevista dele no Roda Viva, ainda nas eleições de 2018 ali, onde ele falou que tinha o livro do Ustra, tratava o Ustra como herói e tudo mais, assim como o general Mourão, que foi vice dele, falou que tinha o livro do Ustra como livro de cabeceira. O Ustra, para quem não sabe, foi um chefe da ditadura militar que ficou conhecido pela crueldade das torturas, né? Ele torturou muita gente, tem muitos relatos sobre isso. O fato da gente não conhecer a nossa história, né? Desde o que eu falei ali do golpe do Estado Novo, do Plano Cohen, do golpe de 1964, as desculpas, né, que usaram semelhantes sobre um golpe comunista que estaria em curso, ou agora o Bolsonaro, a mesma coisa, falando contra o comunismo. O mínimo que a gente tem que fazer numa situação dessas, quando a gente tem figuras abjetas, como o Bolsonaro, como todos esses militares e civis que fizeram a tentativa de golpe, o mínimo que a gente tem que fazer é pesquisar o que é comunismo. Quem fizer isso vai entender que não tem nada no Brasil próximo de chegar a um projeto comunista de poder. Não existe isso. Quem fala que o Lula é comunista, me perdoem aqui a expressão, mas é um completo analfabeto político, porque não consegue analisar o que existe para que algo seja, para que um regime seja considerado comunista, quais são as condições objetivas que precisam existir, e o que o governo Lula faz, que não tem absolutamente nada a ver com o comunismo. Então, por favor, pesquisem. Vou chegando aqui a 10 minutos de vídeo, mas não podia deixar passar. Assistam essa reportagem do Fantástico, ouçam os áudios, vejam o que o Bolsonaro fez, reflitam e não brinquem com a vida dos outros. Não brinquem com quem pode ser torturado, preso, morto por uma ditadura. Não façam isso mais. A gente tem uma chance agora, com as provas, inúmeras provas que já estão à disposição, de virar essa página da história, de cobrar a punição, de cobrar a responsabilização de quem esteve envolvido nessa tentativa de golpe.
Então, é isso que a gente que tem compromisso com a democracia deve fazer. Agora, se depois de tudo isso você continua achando que é justificável apoiar os políticos da extrema-direita, seja os assumidos, como é o próprio Bolsonaro, com toda a sua canalice, todo o seu autoritarismo, seja os disfarçados, como é o caso de Nunes e Tarcísio aqui em São Paulo, que já nem estão mais disfarçando tanto assim, se ainda assim vocês pensam em continuar dando apoio a esse projeto de poder, é algo que, sinceramente, eu não consigo entender e que cria uma distância entre nós que não é uma distância política. É uma distância humanitária, é uma distância de dignidade, é uma distância de caráter. Diante de tudo que está exposto, diante de tudo que a gente sabe, de todas as provas que a gente tem, não é alguém falou, não, a gente tem provas, tem áudios, tem mensagens trocadas, tem o documento de golpe impresso dentro do Palácio do Planalto quando o Bolsonaro estava lá, enfim, são muitas e muitas e muitas provas irrefutáveis do que aconteceu. Se mesmo diante de tudo isso você continua apoiando esse projeto, isso significa que você apoia um projeto que me quer morto. E aí, né, infelizmente, essa barreira que existiu entre nós nos últimos anos só vai se erguer e ficar cada vez maior, porque, né, eu tenho apreço pela minha vida e é difícil até conviver com pessoas que se dispõem a tentar contra ela dessa forma.